Qual nome vem na sua cabeça quando você pensa na personificação do rock? Talvez Elvis, Jimi Hendrix ou os Beatles, Roger Waters, Freddie Mercury, Kurt Cobain? São muitas respostas possíveis. E quando você pensa em pop? Michael Jackson, Madonna, Britney Spears ou talvez Beyoncé? Mas se eu te perguntar qual nome vem à mente quando você pensa em reggae, não haverá um talvez. A resposta definitivamente será Bob Marley. Abre aspas. Não viva para que sua presença seja notada, mas para que sua ausência seja sentida. Fecha aspas. E ele conseguiu exatamente isso. Neste ano, completamos 44 anos desde a ausência, de fato sentida, de Bob Marley, que segue invicto no trono de rei do reggae em todo esse tempo. É até simbólico que ele tenha nascido nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Ele chegava ao mundo para reforçar o que o mundo mais ansiava naquele momento: paz. Bob Marley foi um verdadeiro arauto da paz em suas músicas. Não apenas nas letras, até nas melodias e nas vibrações que elas transmitem. Ele conseguia contagiar tantos ouvintes, mesmo aqueles que não são fãs de reggae, com sentimentos de serenidade e good vibes. E além de espalhar sua mensagem de esperança e suas good vibes pelo mundo, ele também distribuiu seu dinheiro. Quando começou a fazer sucesso na carreira musical, ele distribuía boa parte do que recebia com a música para os moradores da favela onde vivia. E sua casa se tornou um ponto de encontro para centenas de pessoas que se sentiam acolhidas. Um acolhimento que ele mesmo, muitas vezes, não recebeu em vida, como vamos ver mais adiante. Quando partiu, ainda muito jovem, aos 36 anos, nos braços de sua esposa, sua ausência foi sentida, muito sentida, como ele desejava. A sua presença continuou viva em sua obra. Ele não foi apenas o rei do reggae. Foi e ainda é um símbolo universal de paz e amor. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Muitos reis crescem em palácios ornamentados, cercados de ouro e riqueza. Mas o rei deste episódio nasceu em uma pequena vila rural que não tinha nem eletricidade. E cresceu em uma favela coberta de lama e poeira, com casas feitas até de papelão, sucata ou blocos de concreto. A maior favela da capital da Jamaica. E também a mais pobre. Grande parte de quem morava ali tinha invadido um pedaço qualquer de terra e construído uma casa com o que tivesse à mão. Poucos tinham torneira de água encanada em casa. A maioria precisava ir a uma torneira pública para pegar água. Filho de um pai branco e uma mãe negra, Robert Nesta Marley enfrentou, além desse cotidiano duro desde a infância, preconceitos e julgamentos severos, vindos de todos os lados. Até em sua terra natal, ele era considerado não negro o suficiente para ser aceito completamente. E ao invés de deixar que isso o abatesse, transformou os obstáculos em motivação para usar sua música para unir as pessoas e superar divisões de raça, classe, religião. Bob dizia, abre aspas, eu não estou do lado dos negros nem dos brancos, eu estou do lado de Deus, que me fez vir de um homem branco e de uma mulher negra.
Fecha aspas. E entre aqueles becos estreitos e cheios de lama, os julgamentos e o cotidiano duro, surgiu o rei do reggae, que entoou a música que conquistou o mundo como um hino de amor e esperança. Até o nome da banda, The Wailers, invoca um pouco desse cotidiano. Wail significa lamento, um choro alto. Mas se engana quem pensa que Bob Marley já iniciou na música com o reggae. Na verdade, sua primeira composição foi um ska, que na época era o gênero mais popular na Jamaica, e que Bob compôs ainda bem novinho. Aos 16 anos, até sua voz é muito diferente na música. A canção intitulada Judge Not, Não Julgue, revelou já naquele início de carreira a tendência do pequeno Bob para criar letras inspiradas. Judge Not refletia uma das crenças que permeou sua vida, a de que ninguém está livre de falhas, as faces ocultas. Também se engana quem pensa que Marley sempre viveu da música, apesar de ter dito em entrevistas que, abre aspas, não trabalhava por dinheiro. Fecha aspas. Bob trabalhou sim, e muito por dinheiro, quando a necessidade se impôs. Antes de se tornar o ícone global que conhecemos, ele teve outros trabalhos, inclusive em contextos corporativos. Chegou a trabalhar em uma multinacional nos Estados Unidos como operário em uma fábrica do setor automotivo. Também trabalhou como soldador e até leu mãos quando era jovem. Ainda na infância, Marley era até conhecido por esse outro talento singular, a leitura de mãos. Seu amigo Alan Skill Cole revelou que Bob era, de fato, um vidente. Segundo a lenda, ele lia a sorte das pessoas com uma precisão impressionante. Mas, ainda assim, jamais poderia prever o destino que o aguardava. Uma carreira musical estrondosa. Uma vida de ícone do reggae. Uma grande família. Um casamento feliz que durou até que a morte o separou. Ou talvez não. No livro No Woman No Cry, Minha Vida com Bob Marley, Rita Marley nos conta como foi o início de sua relação com Bob. A princípio, o que Rita sentia por Bob era pena. Ela tinha pena daquele jovem tímido e introspectivo que mal conhecia seu pai e se sentia abandonado pela mãe. Quando Bob foi gerado, seu pai tinha 60 anos e sua mãe ainda era menor de idade. Quando conheceu Rita, Bob vivia com o padrasto na favela de Trenchtown e se sentia tratado como um empregado por ele. Talvez Rita, que também foi abandonada por sua mãe, tenha sentido uma identificação com um contexto de insegurança e solidão vivido por ele. Um dia, Bob notou que os seios de Rita, que tinha começado a cantar com sua banda no estúdio, estavam molhados de leite e se surpreendeu. E foi então que ele descobriu que Rita estava escondendo de todos na banda, por vergonha, que tinha um bebê recém-nascido. Ao descobrir a situação, a reação dele não foi de julgamento, mas de preocupação. Tanto por Rita quanto pelo bebê. Ele pediu que ela fosse para casa amamentar seu bebê e também pediu para conhecer sua filha. Toda essa reação de cuidado e afeto foi o ponto de partida para a construção de um relacionamento mais forte e logo eles começaram a ser vistos sempre juntos, para lá e para cá.
Mas o relacionamento entre os dois nem sempre foi tão romântico assim. Ironicamente, enquanto Bob cantava Não, Mulher, Não Chore, sua mulher teve muitos motivos para chorar. Muitos dos quais estavam diretamente relacionados à conduta de Bob. Há quem acredite que eles tinham um relacionamento aberto. Mas se era, ela não ficou sabendo disso. Porque seria aberto só para ele. O que de fato ocorreu foi que Bob teve múltiplas amantes, enquanto Rita não estava de acordo e também não tinha o mesmo direito. Why were so many girls attracted to him? Oh my God. You don't know Bob? That's a handsome guy. Bob chegou a negar em entrevistas que era casado, mas era legalmente casado. Rita usou vestido branco e tudo. Ainda assim, ele declarou ao mundo que o seu casamento não existia. É difícil imaginar o que ela sentiu ao ouvir isso da boca de seu próprio marido na televisão, enquanto cuidava de seus filhos. Are you married? Never. E Bob cultivava não só muitas amantes, mas filhos, diversos filhos, com amantes diferentes que Rita ainda tinha que cuidar. Uma cena do filme One Love retrata essa situação, mostrando como Rita se via forçada a lidar com uma situação emocionalmente desgastante, tendo que administrar não apenas as responsabilidades familiares, mas também o peso da infidelidade de Bob. I have to be a wife and a soldier. How much longer I can do that? A wife. You think you can do what you want and me get none in You return? get none. You get none. I need more than a house and a car. More than money. You come and go. While I make a home for your children, including the ones them from your other woman. E para piorar, embora tivesse muitas amantes, Bob era, por incrível que pareça, ciumento. Chegou a querer impedir Rita de falar com o pai de sua primeira filha. E não parava por aí. Ele sentia ciúmes até dos amigos de Rita. Enquanto cantava Lute por Seus Direitos, Bob parece ter esquecido totalmente dos direitos de sua esposa. Ele chegou a agredir fisicamente, inclusive motivado por ciúmes. Testemunhas próximas, como o empresário de Bob, Tom Taylor, e a cantora Marcia Griffiths, amiga de Rita e integrante do grupo I-Threes, que acompanhava Bob em turnês, afirmam que em diversas ocasiões Bob Marley foi violento com Rita. E não só com ela. O episódio em que Bob agrediu fisicamente o próprio Tom Taylor é bem conhecido. Além de ter um relacionamento aberto, só para o seu lado, desrespeitar e agredir a sua esposa, e enquanto chamava muitos de hipócritas em suas músicas, se tornava um hipócrita em seu relacionamento, pregando a paz no mundo, enquanto agredia seu empresário e quem o amava dentro de casa. As agressões não se limitaram a isso. Rita contou também que Bob a estuprou. Depois de tanto tempo sendo traída, Rita começou a ter receio de se relacionar com Bob e contrair alguma doença. E um dia se recusou. Nas palavras de Rita, a reação de Bob foi dizer, abre aspas, não, você é minha esposa e tem que fazer isso. Fecha aspas. Rita então conta que ele a forçou. Bob ainda compôs uma música para uma de suas amantes e quis obrigar Rita a cantar essa música, que não se sentiu novamente nada confortável com a situação. And he was doing this song that I found that he wrote about Cindy. So when he just met Cindy, so I'm saying, what?
You had that song for singing and want me to sing, and I'm not singing. Apesar de ser um defensor da paz nas suas canções e de criticar os hipócritas em suas músicas, Bob Marley parecia viver de forma hipócrita no que dizia e no que praticava em sua vida pessoal. Um símbolo da paz, rígido e preconceituoso. Algo que poucos imaginam sobre Marley é que ele talvez fosse bastante rígido em certos aspectos. Segundo amigos, suas regras eram tão inflexíveis que ele chegou a ser chamado de capitão. Ele acreditava, por exemplo, em máximas como mulheres devem usar vestidos, não calças. E há uma história que corrobora com essa fama sobre uma quase colaboração entre Bob Marley e Prince. Mas só quase. Reza a lenda que uma parceria entre os dois nunca se concretizou, porque Bob teria se sentido profundamente desconfortável na presença de Prince. Ele sequer quis tirar uma foto com ele, supostamente por conta do estilo andrógeno de Prince. De acordo com um artigo da Far Out Magazine, uma divisão cultural inquebrável entre os dois artistas provaria ser um obstáculo intransponível para qualquer colaboração potencial. O encontro foi nada menos que um desastre. E Taylor, mais tarde, se lembrou vividamente. Qual poderia ter sido o resultado disso, no entanto? Eu nunca saberei, disse ele. Abre aspas. Quando chamamos Prince, ele nos recebeu usando apenas uma minúscula roupa íntima fio dental de leopardo, o que imediatamente despertou os sentimentos jamaicanos de macho de Bob. Nossa estadia foi breve, pois o fio dental de Prince e o desconforto de Bob estavam estampados em seu rosto. Fecha aspas. Bob Marley passou a vida tentando não se envolver com política ou se alinhar a um partido. Ironicamente, levou um tiro por razões políticas e, sem querer, acabou no centro de um conflito político na Jamaica. Tudo começou quando ele aceitou fazer um show beneficente no país. O evento foi organizado pelo governo, o que levou muitos a enxergarem Bob como um apoiador do líder do PNP, Partido Nacional do Povo. O resultado? Nas eleições, logo depois do show, o partido saiu vitorioso, como se Bob tivesse feito campanha sem nem perceber. 2 dias antes do show, homens armados invadiram sua casa e abriram fogo contra ele, sua esposa e seu empresário Don Taylor. Bob foi atingido no braço. Sua esposa levou um tiro na cabeça e seu empresário ficou gravemente ferido. Milagrosamente, ninguém morreu. Sua esposa sobreviveu graças ao impacto ter sido desviado por seu cabelo com dreadlocks. When the gunshot started firing on Hope Road, the first thing come back to my mind was the vision. And all I could remember is that the vision said, don't run. And so we have to stand up, you know. Where were you hit? Me? Went right through? Or just... No, I'm said lodge inside it. Yeah? Yeah. You never saw the gunman? At that time, no. But you know who did it? They ever knew that. Were they caught? No, I'm about to call the police. Just, you know, quarantine. Mesmo ferido, Marley subiu ao palco diante de mais de 80 mil pessoas e fez questão de exibir os ferimentos. O público delirou. Quando perguntaram por que ele decidiu tocar
apesar do atentado, ele respondeu, abre aspas, as pessoas que estão tentando fazer deste mundo um lugar pior não tiram um dia de folga. Como eu poderia? Fecha aspas. Até hoje, ninguém sabe exatamente quem tentou matá-lo. As teorias são muitas. Alguns acreditam que foram apoiadores do JLP, Partido Trabalhista da Jamaica, que viam Marley como aliado indireto de Manley. Outros sugerem que rivais da cena musical jamaicana possam ter tido algum envolvimento, incomodados com o impacto global que ele começava a ter. Há até quem aponte para uma conspiração ainda maior, envolvendo a CIA, que via o líder do Partido Nacional do Povo como uma ameaça, devido às suas conexões com Cuba. A única certeza, em meio a tantos mistérios e conspirações, é que Marley nunca precisou de um partido para ser considerado revolucionário. Bob foi muito fiel aos princípios de sua religião, o rastafarianismo, que prega valores de cuidado ao próximo e respeito ao próprio corpo, que é visto como um templo. Apesar da religião ser conhecida pelo consumo de maconha, considerada uma erva sagrada pelo rastafarianismo, o uso recreativo ou abusivo da erva é desencorajado, sendo o hábito aceito apenas em rituais e meditações, o que não era exatamente respeitado por Bob, que a consumia em muitas ocasiões, que nem sempre envolviam meditações e rituais. Ele chegou até ser preso em 1968 por posse de maconha e ainda assim continuou consumindo a erva, possivelmente mais do que a sua própria religião recomendaria. Ainda assim, seguindo os princípios de cuidar do seu templo físico, Bob Marley não consumia álcool, por ser considerado uma substância capaz de corromper a mente e o corpo. People drink a lot of alcohol. Right. They get drunk. When you get drunk, you don't really meditate. You're just drunk and you feel miserable. Now, when we smoke, which if make you cool, you know, it stimulates your mind and make you sit down and meditate. Instead, you get foolish. You sit down and then you can meditate and be someone. Ele também praticava exercícios regularmente para cuidar da saúde e era um verdadeiro atleta e apaixonado por futebol. Tão apaixonado que, se não tivesse se tornado um ícone do reggae, talvez tivesse seguido carreira no esporte. Mas foi justamente em um desses jogos que o prenúncio do fim chegou. Um dia, ele foi jogar sem as chuteiras adequadas e, ao machucar um dedo do pé durante uma partida, sua unha foi arrancada. E essa ferida, estranhamente, nunca secava. Ele chegou até a fazer turnês com os sapatos que não combinavam por muito tempo, até que Bob descobriu que havia desenvolvido um melanoma acral lentiginoso, um tipo raro de câncer de pele. Mas descobriu tarde demais, porque, segundo relatos, por teimosia ou negligência, ele demorou muito a consultar um médico. A recomendação médica foi clara: uma amputação do dedo talvez pudesse salvar sua vida. No entanto, como vimos, Bob era fiel às suas convicções religiosas e por isso decidiu não realizar a cirurgia que, em sua percepção, poderia fazer mal ao seu corpo. Infelizmente, o câncer se espalhou muito rápido por seus órgãos e assim, Bob deixou o mundo em 1981, em Miami, nos braços de sua esposa, Rita Marley. Nos momentos finais de sua jornada terrena, ele compôs uma das músicas mais profundas e comoventes de sua carreira, quando já havia sido diagnosticado com câncer. E talvez, no fundo,
já estivesse se despedindo do mundo. Foi justamente a última música que ele tocou ao vivo. Another song of freedom, 'cause all I ever had. Redemption Song tornou-se não apenas sua derradeira criação musical, mas um legado eterno de liberdade, resistência e amor. E, quem sabe, de sua redenção antes de partir. Se você acredita que mais pessoas precisam conhecer a história do rei do reggae, compartilhe este episódio. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.